Livro de 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 1, e diz assim: Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traze-me depressa o efúde, o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais para entregarmos essa palavra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que nós temos de ouvir a respeito da tua palavra, uma palavra que é viva, que é eficaz, porque nós cremos em um Deus também que é vivo e eficaz. Muito obrigada, Senhor, por essa igreja reunida aqui nessa noite, ainda que de forma virtual, mas que não deixa de ser a tua igreja e que permanece sendo a tua igreja. Assim, Senhor, nós te oramos por essa palavra e te oramos no nome de Jesus. Amém? Essa palavra, ela fala a respeito de um tempo onde Davi, que já havia sobre ele uma promessa de ser rei de Israel, onde havia sobre ele uma promessa de Deus de que ele seria o rei que Deus estaria levantando, porque nós sabemos um pouco da história que Saul foi aquele governo onde o povo escolheu, onde o povo decidiu, mas Davi não. Davi, quem instituiu Davi sobre a autoridade de rei foi o Senhor. Mas a gente entende que havia até o momento em que Davi recebeu a promessa de ser rei, mas até o cumprimento dessa promessa, Davi precisou passar por diversos processos de perseguição, processos de quase morte e de quase matar também, processos onde ou ele sabia o lugar que Deus havia para estabelecer ele, ou ele se perderia no meio do caminho. Eu falo muito sobre isso, como esse processo de espera, né? Nós somos provados, nosso coração é provado um tempo de espera, como nós ficamos vulneráveis, né? Pregava domingo a respeito de um momento onde Sarai se perdeu juntamente com Abraão, porque parecia que Deus havia se tardado demais para deliberar a promessa de um filho. E muitos de nós também, até o cumprimento da promessa, muitas vezes nós vamos passar por alguns processos, onde nesses processos nós vamos ser provados, nós vamos ser forjados, mas com certeza quem perseverar até o fim vai ter a sua recompensa. E esse momento onde Davi está vivendo é um momento onde os filisteus haviam então dado guarda-abrigo a Davi, juntamente com os seus oficiais, porque era um daqueles momentos em que ele estava fugindo de Saul. Nós sabemos que Saul virou o grande perseguidor de Davi. Então,
Davi ele sai para uma batalha e a palavra diz que quando Davi retorna, juntamente com os seus 600 homens, o cenário em que ele encontra não é um cenário nada bom de se encontrar, porque quando ele volta para Ziclag, ele encontra a cidade toda destruída, queimada, mas não apenas isso, mas os seus filhos, as suas esposas, não só de Davi, mas de todos os seus soldados, haviam sido sequestrados. Imagina então um homem que havia acabado de voltar de uma batalha, não bastasse todo o estresse, todo o desgaste físico, emocional que uma batalha ela demandava dos seus guerreiros, dos seus soldados, mas quando eles chegam, quem sabe aguardando agora encontrar suas casas, encontrar o abrigo de seus lares juntamente com seus filhos e esposas, o que eles então se deparam é com um cenário extremamente difícil. Um cenário totalmente desfavorável, uma cidade acabada, arruinada, e não apenas isso. Todas as esposas e filhos, adultos e idosos, haviam sido sequestrados pelos amalequitas. Eles fizeram questão de levar todos que faziam parte da família de Davi e dos seus guerreiros, seus soldados. E o sentimento então que invade o coração de Davi e dos seus soldados é o mesmo sentimento que todos nós, diante de uma tragédia, diante de uma má notícia, diante de uma perda, diante de uma notícia, de um diagnóstico complicado, diante de uma perspectiva frustrada, diante de um empreendimento, quem sabe, que não está dando certo ou chegou à falência, diante de, quem sabe, um relacionamento que foi fadado ao fim, diante de, quem sabe, de uma enfermidade que somente um milagre de Deus pode mudar, diante de qualquer nível até de luto, de perdas, onde você sabe que não há possibilidade de mudar, Davi e seus soldados foram acometidos por um sentimento que é totalmente possível e totalmente comum a todos nós, homens e mulheres, ainda que sejamos homens e mulheres de fé. Porque a palavra diz que no versículo 4, que então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. A minha versão, ela fala a respeito de um momento onde eles choraram tanto que até as suas lágrimas secaram. E talvez você compreenda muito esse termo que a Bíblia faz questão, a minha versão ela faz questão de falar, que eles choraram até se esgotarem as lágrimas. Quem viveu momentos de chorar tanto, onde não havia mais lágrimas para derramar, onde as lágrimas secaram, compreende o que eu estou falando. Davi, juntamente com os seus soldados, foram totalmente surpreendidos com a notícia, com a má notícia, com uma perspectiva frustrada. Quem sabe, esse também é um sentimento de muitos que estão nos assistindo nesse momento, e você olha diante de você, e você não vê possibilidade alguma desse cenário mudar, e você também já chorou tanto, e você também já derramou tantas lágrimas ao ponto das suas lágrimas secarem, ao ponto de se esgotarem todas as suas lágrimas. E deixa eu falar uma coisa para você, não há problema algum em nós chorarmos, mas a lição que nós precisamos entender dessa passagem é que há sim momentos e haverá momentos em que as nossas lágrimas secarão. Há momentos sim em que nós vamos dar brados de dor e pranto, como eles também fizeram. Há momentos sim
que até vão nos faltar palavras para expressar a dor da nossa alma, do centro das nossas emoções. Mas o problema não é chorar. Jesus chorou. Jesus, quando ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro havia morrido, ele chorou. Jesus chorou. Para demonstrar que chorar de fato é um momento, é um cenário em que todos nós podemos passar. Não há problema algum em chorar. Mas o problema é continuar chorando. Quem está compreendendo o que é isso? Há uma diferença entre a lágrima daquele que desistiu e a lágrima daquele que está vivenciando sim um momento de dor, mas que muito em breve vai também secar as suas lágrimas, não porque elas se secaram, mas porque ele entende que o tempo de chorar precisa agora dar lugar a um tempo de levantar, a um tempo de mudar as estratégias. Há uma diferença muito grande em nós chorarmos e continuarmos chorando. Vocês estão entendendo isso? Há uma diferença entre nós chorarmos e nos entregarmos ao pranto. Nós podemos até chorar, mas nós não somos chamados para ficarmos prostrados chorando. Nós somos chamados para, ainda que estejamos chorando, nós precisamos buscar um novo ânimo no Senhor. E foi exatamente isso que Davi fez. Porque após eles viverem esse tempo, onde eles choraram sim, prantearam sim, deram brados de dor sim, exclamações de horror, como diz a palavra, sim. Mas chega um determinado momento em que Davi percebe que ele precisa reagir. Porque lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 4, fala que há tempo para todas as coisas, e há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de lamentar, mas tempo de dançar. O distanciamento entre nós chorarmos e nós nos levantarmos tem que ser exatamente o tempo de busca em um Deus que move céus e terras para mudar a trajetória da nossa vida, da nossa situação de pranto para uma situação de alívio, de uma situação de dor para uma situação de consolo, de uma situação de lágrimas para uma situação de levantar e agir e reagir. Amém? Então a palavra diz que depois que eles passaram por isso, os seus 600 soldados agora, já quem sabe, totalmente revigorados pelas lágrimas que derramaram, começaram a encontrar agora um culpado, tentar encontrar um culpado, tentar encontrar alguém que pudesse ser responsabilizado pela tragédia. Isso não difere muito de mim, de você. Nós temos uma facilidade muito grande de querermos levantar logo um culpado para que nós possamos então transferir o nosso nível de dor, o nosso nível de frustração, de expectativas frustradas, para que alguém pague o preço. E foi assim que eles fizeram. Quando eles então choraram, os seus 600 soldados falaram assim: Davi, nós entendemos que existe um culpado, porque quem não fez o seu papel, quem não conseguiu deter, controlar essa situação foi o Senhor. E então alguém levanta a possibilidade de apedrejar o seu comandante Davi. Vejam como logo o cenário muda. Enquanto aqueles homens estavam chorando, pranteando, eles até poderiam ser ali companheiros da dor. Porque a empatia, ela só é possível quando nós vivemos a mesma situação que o outro vive. Por isso que nós só vamos ter esse sentimento de empatia pelo outro quando nós não apenas nos colocarmos no lugar do outro, mas muitas vezes até fomos levados
a estar no lugar do outro. E aí quando esses homens então percebem que eles precisam agora responsabilizar alguém, eles falam: vamos apedrejar você. Você deveria ter evitado isso. E eu imagino agora que Davi não tinha mais o direito de apenas ter secado as suas lágrimas fisicamente, mas ainda que houvesse lágrimas a derramar, ele precisou reagir pela sua própria vida, reagir pelo seu próprio bem-estar e também pelo bem-estar do seu povo. E sabe o que Davi faz? Ele não vai tentar contra-argumentar com aqueles homens que eram 600 e que ele sabia que ele não poderia mudar aquele cenário e nem tampouco tentar argumentar com 600 homens amargurados como estavam. E a palavra diz que Davi, no versículo 6, ficou profundamente triste e angustiado. Os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Sabe qual é a reação de Davi? Vem na parte B, na segunda parte desse versículo 6. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Sabe qual é a diferença de nós permanecermos prostrados, lamentando? É que nós precisamos buscar a fonte de ânimo até nos dias difíceis. Ainda que estejamos arruinados, ainda que estejamos em situações de tragédia e perigo, ainda que estejamos totalmente em um cenário de vulnerabilidade, só é possível reverter o sentimento, só é possível reverter o quadro de pranto e de dor se nós buscarmos ânimo no Senhor. E essa busca fez toda a diferença para que Davi pudesse ter o resultado e o êxito que ele teve. E a segunda lição é que, ainda que tenhamos sim um tempo de choro, ainda que tenhamos dias onde a gente se sente sim mais fragilizados, mais angustiados, mais atemorizados, é importante que nós aprendamos que só existe um lugar onde nós possamos buscar e encontrar, que é aos pés do Senhor. Só existe alguém que pode mudar o cenário de angústia, de amargura e de ruína e transformar o semblante de alguém que está totalmente sem esperanças, o semblante de alguém que está totalmente sem perspectivas, e fazer com que essa mesma pessoa possa vislumbrar um cenário de vitórias, um cenário de êxito, um cenário de realizações. Somente esse Deus, o Deus de Davi, o Deus que ele buscou, mudou a sorte de Davi, é o mesmo Deus que pode mudar a minha e a tua sorte. Amém? Esse mesmo Deus que trouxe um novo ânimo no semblante de Davi e que trouxe um novo ânimo no semblante de Ana diante da esterilidade e que trouxe um novo ânimo para todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, mas que garantiu que se nós aceitarmos essa proposta de substituir, de entregar o nosso fardo e o nosso jugo a Jesus, ele garante que na substituição do nosso fardo e do nosso jugo, ele nos daria o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Eu digo que essa é uma das propostas mais maravilhosas que alguém pode receber e mais irrecusáveis. Porque é alguém dizer: você está carregando uma bagagem pesada demais? Você está achando que tudo isso que você está passando está lhe deixando cansado
e cansada demais, eu tenho uma proposta para você. Eu te dou a minha carga e eu levo a sua. E parece até algo injusto, porque Jesus vai dizer que o fardo dele era leve, o seu jugo era suave. Ele não está perguntando em que nível, e que dimensão, e que peso tem as nossas dores, tem os nossos fardos e tem as nossas angústias. Não. Ele está dizendo assim: eu te dou o meu fardo e o meu jugo. Porque a palavra do nosso Deus garante que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livrará. Deus não está nos garantindo que só vai nos livrar de algumas situações e de algumas aflições. Ele não está dizendo: olha, existem aflições nas quais eu não vou conseguir mudar. Existem algumas aflições em que eu não vou conseguir livrar você. Não. Ele está dizendo assim: olha, muitas podem ser as suas aflições, filho. Muitas podem ser as suas aflições, filhas. Mas eu, o Senhor, livrarei você de todas elas. Não existe alternativa de aflição. Não existe nível onde o Senhor não pode entrar e mudar a nossa trajetória. Não existe nível de dor onde o Senhor não pode vir com o seu bálsamo de consolo e de conforto. Não existe nível de ansiedade onde o Senhor não pode substituir pela sua tranquilidade e repouso confortável. Porque aquele que está cansado, ele garante que se nós dependermos dele, nós haveremos de descansar. É um repouso que ele nos dá. Porque filho tem lugar garantido de repouso no colo do pai. E aí finalmente, quando Davi ele encontra ânimo no Senhor, ele pede o seu colete sacerdotal, e aí ele vai agora perguntar para Deus que se diante da reação dele, o Senhor estará com ele. Olha, veja como essa história ela pode parecer muito com a nossa história. Nós também podemos estar em dias difíceis, em momentos difíceis, em cenários totalmente desfavoráveis. Aí a palavra diz que nós podemos chorar até que se esgotem as lágrimas, sim. Nós podemos até sermos responsabilizados por algo que nós não deveríamos ser responsabilizados. Alguém pode nos caluniar nesse tempo difícil. Alguém pode esperar de nós algo que nós não podemos fazer. Alguém pode tentar até nos criticar e nos responsabilizar por coisas que nós não teríamos como evitar. Mas ainda que nós passemos por esses caminhos, esses processos como Davi, ele buscou ânimo no Senhor. E quando o Senhor derramou o seu ânimo em Davi, Davi agora reage, como eu e você precisamos fazer. E aí no versículo 8, ele pergunta ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? Davi faz então uma oração para Deus. Deus, eles levaram tudo quanto nós tínhamos. Eles saquearam todos os nossos bens e os nossos bens maiores, que foram os nossos esposos, nossos familiares e filhos. Agora, se eu reagir agora, já que eu estou agora buscando um novo ânimo e encontrei um novo ânimo, o Senhor estará comigo me dando vitória nessa batalha? A nossa reação é exatamente agora a hora em que nós vamos perguntar para Deus: Senhor, nesse tempo, o que eu preciso fazer? É avançar? É recuar? É parar? O que eu preciso fazer? Mas aquilo que eu preciso fazer, o Senhor estará dando validade, validando isso que eu preciso fazer? E aí quando ele faz essa pergunta: Senhor, se eu perseguir esses invasores, eu vou alcançá-los? E Deus responde: sim, persegue-os, porque certamente
os alcançarás. E não só isso, mas Deus fala, e libertarás os prisioneiros, e trarás de volta aquilo que é teu. E você voltará nas suas mãos aquilo que você perdeu. Eu restituirei aquilo que você vai atrás e aquilo que lhe é devido. Deus estava garantindo que, olha, vai, persegue. Você, além de perseguir, você vai sim os alcançar. E além de os alcançar, você vai conseguir trazer tudo que você perdeu. Deus está garantindo que, além de Ele estar na batalha, Ele também dará a todos aqueles homens, juntamente com Davi, a certeza de voltar com a sua promessa. Por isso que nós podemos sim chorar, mas nós não devemos continuar chorando. Porque se Davi ficasse por horas a fio chorando, e quando os seus homens ameaçaram tirar a sua própria vida, apedrejando, e ele tivesse entregue então, totalmente vulnerável como ele estava, e tivesse entregue os pontos, ele não voltaria de posse da sua promessa. Veja que a Bíblia nos ensina que há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de lamentar, mas há tempo de dançar. Há tempo de perder, mas há tempo de vencer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Deus garante a presença e a vitória. E sabe o que acontece? Quando Davi vai, juntamente com os seus homens, Deus já havia preparado todo o cenário de vitória. Porque quando eles vão, eles encontram um jovem adoecido no meio do caminho. Nós imaginamos que deveria ser muito difícil perseguir alguém em meio ao nada, porque nós sabemos que não havia pessoas para estarem dando bizu de onde é que os amalequitas tinham levado todos aqueles cativos. Não havia pessoas que pudessem ajudar, né, como hoje se faz um retrato falado, se divulga nas redes sociais, e a polícia ela vai já com uma ideia de onde aquela pessoa está, porque os anônimos podem fazer ligações e denunciar. Não havia denunciadores para indicar o caminho, para que Davi pudesse trazer os seus cativos juntamente com os seus soldados. E eu acho interessante porque ele foi com 600 homens, mas daqueles 600 homens já cansados, porque haviam vindo de uma batalha, 200 falaram assim, a gente não vai suportar a jornada, a gente não vai aguentar ter que lutar contra os amalequitas. 200 ficaram no meio do caminho. E Davi agora conta com apenas 400 homens, sem saber quantos homens haviam levado, incendiado a cidade e levado os seus familiares. Mas aí ele encontra um jovem que estava com fome e com sede. E trazem esse jovem até Davi e falam assim, olha, nós encontramos esse jovem. E aí Davi pergunta, quem é você? E o jovem fala, olha, como é que Deus providencia, quando Ele já delimita, quando Ele já escreve a nossa vitória, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo a justiça de Deus, os propósitos de Deus. Esse jovem fala assim, eu estou adoecido, eu estou com fome e sede, eu sou um jovem egípcio e eu fazia parte de um grupo de homens que incendiaram uma cidade. Davi naquela hora fala, se eu alimentar você, se eu der água e comida para você, você nos indica qual é o lugar que eles levaram? Ele falou, indico, porque eu fui abandonado há 3 dias, porque eu estava doente. Aprouve ao líder do exército dos amalequitas abandonar um jovem à sua própria sorte, para que Davi o encontrasse, o alimentasse, e ele fosse a fonte que levaria Davi para o lugar da emboscada para resgatar os seus. Deus, ele traz à existência as coisas inexistentes, como se um dia houvessem existido. Ele chama a existência. E aí sabe o que acontece?
Esse jovem que leva então todo o exército de Davi, os 400 homens agora, juntamente com Davi, leva e eles encontram os amalequitas bebendo muito, comendo muito e celebrando muito a pseudo-vitória que até então eles acreditavam que tinham. E a palavra diz que Davi começou a guerrear do meio da tarde até o outro dia e conseguiu resgatar todos os seus familiares. E sabe o que a gente pode aprender com essa história? É que quando Deus garante a sua presença, quando Deus garante a vitória, nós precisamos reconhecer que foi o Senhor quem realizou essas coisas. Porque no versículo 23 vai dizer: no entanto, ordenou Davi, de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque quando Davi ele consegue resgatar os seus filhos e traz os despojos amalequitas, aqueles 400 soldados falam assim: por que a gente vai dividir os despojos com os 200 que ficaram? A gente só devolve a família deles e nós vamos tomar posse dos despojos amalequitas. É nosso mérito. Fomos nós quem conquistamos. E aí Davi lembra a eles que se não fosse o Senhor na batalha, eles não teriam como voltar vitoriosos. Porque ele fala: o Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Davi reconhece que não estava nele a autoridade e nem estava nele a possibilidade de lutar e vencer, mas num Deus que ele servia. Porque nunca, e nem vai ser, nunca foi e nem nunca vai ser sobre nós, como diz um louvor, mas é sobre quem está conosco. Somente o Senhor possibilita um caminho de destruição, um cenário de dor e transforma num cenário de vitória. É sair do lugar de choro, é levantar, é buscar a face de Deus, é encontrar um novo ânimo, é lutar e é reconhecer que quem possibilitou todas as coisas foi o Senhor dos Exércitos. Amém? Recebe essa palavra, igreja, da parte do Senhor. Talvez você tenha vivido dias em que precisou sim prantear, em que precisou sim chorar. A gente brincava esses dias, né? Nós passamos uma semana bem difícil, o pastor falou a respeito da ida do nosso filho, mas a gente brincava, até pra gente chorar a gente tem que determinar um tempo, não é? Até diante de uma saudade, diante de um elo que vai ser rompido agora, que é necessário que se rompa. A gente tem que determinar, delimitar o dia de choro, mas o dia que a gente precisa se alegrar e saber ainda por cima de todas as coisas, é o Senhor quem realiza essas coisas. É o Senhor que nos garante a vitória. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês no nome de Jesus. Amém, que bênção, é isso aí. Recebeu a palavra? Essa palavra foi para o teu coração? Amém. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de ciclos, alguns ciclos terminam, outros começam, e a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que Deus está na batalha e nós fazemos a nossa parte e Ele faz a dele. A nossa parte é buscar essa direção, encontrar essa direção, para que nós não fiquemos prostrados mais tempo do que o necessário, mais tempo do que deveríamos ficar. Esse tempo é um tempo que nós não podemos controlar, nós não podemos controlar a pandemia, nós não podemos controlar o governo, mas nós podemos colocar diante de Deus as nossas emoções. Algumas pessoas diziam assim para mim, uma pessoa dizia assim: pastor, eu nem me incomodei essa semana porque achei que você estava triste.
E eu falei, dizendo assim para ela, disse, eu não estava triste. Eu apenas busco ao Senhor. Quando eu não sei o que fazer, eu já sei para onde ir. E só saio de lá quando o Senhor me dirigir. Então, eu aprendo até nas minhas emoções, quando as emoções elas não podem ser dominadas, quando as más notícias querem nortear nossos passos. Até nesses dias nós precisamos estar centralizados em Deus, porque o nosso coração é enganoso. É tão enganoso que diante dessas situações nós queremos parar, nós queremos retroceder, nós queremos desistir, mas nós não podemos. Nós somos o povo mais feliz da terra, como dizia o pastor Custódio Rangel. Então é para frente que se anda. Nesse tempo alguns estão chorando, é verdade, e estão dando uma volta para trás, mas nós temos que olhar para frente. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle, eu tenho que entender isso. Deus está no controle, Deus não vai me permitir perecer, cair e ficar prostrado no meio do caminho. Então levanta a tua cabeça, esse é o tempo que você precisa ir avante, né? Alguém está colocando aqui avante, é isso aí, coragem. Senhor não nos deu o espírito de covardia, nem de temor, mas de ousadia no Espírito Santo. Então, levante. Essa semana passada, eu tive em algumas células e foi muito interessante perceber que a visão da igreja nesses tempos difíceis tem mudado. Como assim, pastor? O Senhor tem nos ensinado o que significa ser igreja. A igreja, durante algum tempo, ela ficou muito refém dos grandes pregadores, grandes cantores, dos grandes congressos, e a pandemia veio tirar e mudar muito isso. E nós começamos a perceber, indo nas células, estando nas células, que nesse tempo difícil eu percebia quando nós compartilhávamos, quando os irmãos compartilhavam, essa importância de estar unido, estar junto, estar num pequeno grupo chamado célula, compartilhando suas dores. Inúmeras vezes pessoas dizendo assim, eu pude contar com fulano de tal, eu agradeço fulano de tal que está aqui, porque no dia que eu estava bem triste, cabisbaixo, pensando em desistir, fulano de tal. E eu fiquei muito feliz, porque não era nem o pastor nem a pastora, podia ser em alguns momentos, mas a igreja vai amadurecendo para saber que ela precisa ser suporte. E a igreja que eu estou falando sou eu e você. Nós precisamos estar juntos. Então a sua ausência de uma célula significa dizer que você está deixando de fazer parte, de pertencer, desse sinal de pertença, de pertencimento. Eu pertenço ao centro evangelístico, quem sabe, mas eu faço parte de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo chamado célula me conhece ao ponto de muitas vezes eu estar sorrindo, mas alguém me conhecer e diz, você está sorrindo, mas você não está bem. O que é que eu posso fazer por você? Ao ponto de sentir a dor do outro. Nesse tempo nós temos jejuado, nós temos buscado, nós temos nos comovido com a dor do outro.